Hoje o assunto é o setor imobiliário e como efetivamente investir nele com sucesso. Para isso, estou aqui com dois especialistas do Banco Safra, o Rafael Heder e o Cauê Pinheiro. Tudo bem, gente? Obrigado pela presença. Tudo bom, Poli? Obrigado. Prazer estar aqui. Maravilha, vamos lá. Rafael, queria começar contigo. Existem várias formas da gente investir no setor imobiliário, claro, a gente vai falar aqui. Mas como você é o analista do banco que tem feito a cobertura, né, com muita profundidade desse setor, queria primeiro uma contextualização aqui, uma avaliação de como anda o setor imobiliário. Perfeito. Bom, o setor imobiliário, ele é um setor que a gente chama que é muito cíclico, ele é muito exposto a juros. Mas dentro do setor você tem algumas variações, né? Quando a gente vai olhar para as construtoras, a gente gosta de quebrar em dois segmentos, que eles têm perspectivas diferentes. O primeiro seria o segmento de média e alta renda e o segundo de baixa renda, que é o que está exposto ao Minha Casa Minha Vida. Olhando para o segmento de média e alta renda, ele é o mais exposto ao cenário de juros. Por quê? Quanto maior for os juros, maior está a taxa de financiamento e mais difícil fica para as empresas venderem nesse setor. Mas o que a gente vem observando, que é um cenário que até surpreendeu todo mundo, mesmo com esse cenário de juros altos, a gente está vendo as taxas de hipoteca estão em patamares de duplo dígitos, patamares muito altos, mas mesmo assim as empresas vêm vendendo muito bem em São Paulo. A gente está olhando o nível de estoque em São Paulo, a gente está olhando eles no menor nível desde junho de 2021, que era quando a taxa de juros imobiliários estava perto da mínima histórica. Então, isso acaba sendo um cenário muito positivo para o setor, porque se você tem pouco estoque na cidade, significa que as empresas podem aumentar o volume de lançamentos e as vendas vão manter patamares saudáveis e melhora de resultados. Então, mesmo a gente vem num macro mais incerto, que acaba prejudicando o setor, olhando para os resultados delas, a gente está vendo uma dinâmica ainda positiva. E já passando para o segmento de baixa renda, acabou sendo o segmento que melhor surfou esse período. Porque o juros alto acaba não impactando a demanda. Porque na Minha Casa Minha Vida você vai ter o juros subsidiado do programa. Então, se a pessoa conseguir comprar, ela vai comprar. Não importa o patamar de juros atual, porque a taxa vai estar fixa. E teve bastantes melhorias no Minha Casa Minha Vida, aumentaram o teto máximo do programa, foi para R$ 350 mil, aumentaram o prazo de financiamento. E como que isso conversou com o setor? As empresas cresceram muito o volume de lançamentos, em mais de 30% a 40% no último ano, e as vendas também. Então elas estão surfando por um período de resultados muito fortes. Então a gente está vendo as empresas de baixa renda, as que estão entregando os melhores resultados, um pouco melhor especificadas em relação a valuation, mas também estão surfando o melhor período de resultado. E aí o segmento de média e alta renda, como a gente está vendo esse cenário macroeconômico mais incerto, acabam estando um pouco mais descontadas. Mas reforçando, mesmo com esse macro mais incerto, a gente ainda está vendo uma dinâmica para o setor de resultados bem positiva. Esse cenário macro mais incerto, como você disse, a própria manutenção da taxa básica de juros, com a possibilidade de um aumento ali na frente, pode comprometer alguma classe ali dessas empresas do setor imobiliário? Ah, pode. O principal seria o segmento de média e alta renda, né? Porque se a gente tiver uma manutenção nesse patamar da taxa de juros, significa que a gente não vai ver nenhuma queda perto do juros imobiliário. E quanto maior for o patamar de juros imobiliário, pior é as vendas das empresas. E patamar de confiança do consumidor também acaba caindo, o que acaba prejudicando o operacional. Por isso, nesse cenário, se a gente tiver um cenário de manutenção de taxa de juros mais alto, eu acho que o segmento de baixa renda acaba performando melhor, exatamente porque não impacta tanto na performance operacional. Porque dentro da Minha Casa Minha Vida, você vai ter os juros fixos. Mesmo se aumentar os juros, não aumentaria os juros imobiliários. Então, nesse cenário de manutenção de taxa de juros em patamares mais elevados, o segmento de baixa renda deveria continuar performando melhor do que o média e alta renda. Mas como os níveis de estoque na cidade estão tão positivos, tão baixos, mesmo um cenário de manutenção talvez um pouco acima do que a gente estava esperando da taxa de juros, eu acho que a dinâmica ainda para o segmento de média e alta renda continua sendo saudável. E Cauê, quando a gente olha para as opções que a gente tem de investimentos no setor imobiliário, várias, né? Desde o imóvel físico ali mesmo, né? Passando por fundos imobiliários, CRI, LCI, enfim, ações. Queria que você falasse um pouquinho das opções que o investidor tem hoje. Legal, Poli, exatamente. Bom, aqui no banco a gente teria como opções aí na parte de renda fixa, né, as LCIs, né, que são papéis lastreados a empréstimos imobiliários. E aqui, basicamente, o risco
das LCIs ele está mais atrelado ao das instituições financeiras que emitiram esse título, tá? Aqui nessa modalidade, o investidor ele tem a isenção de imposto de renda, né? E ele está garantido pelo fundo garantidor de crédito até R$250 mil, como funcionam aí os CDBs, né? Outra modalidade também bastante utilizada nesse segmento de investimento, né, na parte de renda fixa são os CRIs, né? Então, os CRIs são títulos atrelados, né, ao mercado imobiliário. Normalmente, eles têm como remuneração juros, né, dado que ele antecipa normalmente algum fluxo de recebível, né? E esse fluxo pode ser ou a venda parcelada de algum imóvel, alguns imóveis, ou um fluxo de aluguel, né, durante um período. Então ele antecipa esse fluxo em troca de um juros, né, e a garantia basicamente é esse fluxo, o risco dele acaba sendo a inadimplência. E a gente tem na renda variável duas formas de exposição ao setor imobiliário, tá? A primeira delas, a mais comum, seria via ações, né? Então tem empresas do setor imobiliário, como o Rafa comentou, que negociam em bolsa, né? E normalmente são empresas ou construtoras, a gente tem empresas do segmento de shoppings, empresas do segmento de propriedades, né? Que aí, além dos shoppings, né, a gente tem empresas de galpões logísticos, dentre outros ativos, aí, como lajes corporativas. E a gente tem também uma outra forma de investir, que seria através dos fundos imobiliários, que são produtos aí, bastante difundidos aí entre os investidores pessoa física, tá? Uma vez que eles têm isenção de imposto de renda no recebimento de dividendos, né? Então, nos fundos imobiliários tem dois tipos de fundos, né? Então, tem os fundos de tijolo, que de fato investem no imóvel de uma forma direta, né? Ou em shoppings, ou em lajes corporativas, né? Ou galpões logísticos, ou outras modalidades, aí, outros tipos de imóveis. E aqui a gente tem também os fundos de papéis, que investem nos CRIs, que eu comentei um pouco antes. Então, tem essas duas modalidades. Normalmente, os fundos imobiliários eles têm como atrativo principal, além da isenção de R, a renda recorrente, né, de dividendos. Então, eles pagam mensalmente, né, um fluxo de dividendo bastante interessante para o investidor. Rafael, o que tem se destacado nas suas análises do setor imobiliário quando a gente fala das empresas listadas na B3? Pô, legal. De novo, a gente vai ter que fazer essa segmentação entre baixa renda e média alta renda. Sempre necessário, né? Sempre necessário. Em baixa renda, a gente tem optado por uma preferência pelas empresas que estão num momento de entrega de resultado muito forte, gerando muito caixa, que isso acaba se traduzindo em altos pagamentos de dividendos. E aí, nesse cenário, as duas empresas que mais se destacaram na baixa renda é a Cury e Direcional. Vem passando por um momento de resultados excelentes, pagando bastante dividendos, mas isso acaba se traduzindo num valuation um pouco mais esticado. Uma empresa que a gente vem recomendando também dentro do baixa renda, que não tem tanta liquidez quanto essas duas, mas a gente tem uma perspectiva muito positiva, é Plano & Plano. Ela agora entrou num ciclo de geração, ela está num ciclo de crescimento, que deveria começar a se traduzir daqui a pouco num ciclo de geração de caixa, com uma alavancagem muito saudável, então tem bastante dividendos fortes por vir. Ela ainda não está pagando, mas deveria começar a pagar. E a partir do momento que ela vira uma boa pagadora de dividendo, a ação deveria começar a reprecificar. Então a gente vê um potencial forte. E em média alta renda, tem duas empresas que vêm se destacando muito, que é a Cyrela e Lavvi. São as duas empresas que vêm tendo os melhores dados operacionais, registrando os maiores números de vendas, que se traduz nos melhores níveis de estoque. Então, como esse setor, a gente vai estar olhando crescimento e a gente quer ver a empresa entregando mais lançamentos, se você tem estoque, é custo. Quanto mais estoque, mais difícil é você crescer. Então, olhando essas duas, são duas empresas que vão entrar num ciclo de entrega, que deverá começar a gerar caixa e também se traduzir em altos pagamentos de dividendos. Então, vem sendo as nossas duas principais escolhas ali. Rafael, Cauê, obrigado pela presença. Voltem sempre. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.